Lemos no início do culto, capítulo 1. O livro de Deuteronômio, amados, ele, na verdade, Moisés usa esse livro de Deuteronômio, é o 5º livro que dizem que foi Moisés que escreveu, para relembrar fatos, que poderiam alertar o povo para a nova etapa da vida deles. Eles aqui já estavam dentro da terra prometida, mas Deus usa Moisés no livro de Deuteronômio para lembrar o povo de algumas coisas que eles precisavam, aconselhar o povo sobre aquele novo momento da vida deles. Por que novo momento? Porque eles tinham assumido, não é mesmo, a terra tão prometida por Deus. E agora era uma nova etapa na vida deles. Eu disse no domingo passado que durante todo esse mês de janeiro, nós estaríamos direcionando mensagens que pudesse te dar energia, pudesse dar a você entendimento, que desse a você a graça de Deus para você entender que nós estamos iniciando um ano. E nós não queremos iniciar este ano como qualquer um outro ano, mas que fosse um ano diferente. E hoje, a minha mensagem vai mostrar a você alguns segredos que Moisés vai mostrar para o seu povo, para que eles pudessem então, a partir de então, dentro já da terra prometida, serem felizes. Eles pudessem, de verdade, usufruir daquilo que Deus havia prometido desde a saída deles do Egito. Muito bem, o que me dá esperança e que me faz com que eu entenda que dentro desse novo ano que nós estamos iniciando, eu preciso ter consciência do que eu preguei domingo passado. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer crescer. Não na estatura, porque eu não vou passar do meu 1,73 mais. Mas eu preciso crescer em graça e conhecimento de Deus. E hoje nós vimos algumas ferramentas que o Danilo falou, que dá a mim a oportunidade de crescer de uma forma maravilhosa. Mas mais do que essas ferramentas que nos foram apresentadas, eu entendo que o crescimento depende só de mim. Eu preciso querer. Por quê? Porque depende de mim, porque eu já tenho o Cristo na minha vida. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo mora em mim. Então veja só, eu aceitei a Jesus e tenho o Espírito Santo, ou seja, eu tenho tudo. O que falta de verdade para mim é que eu dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa atuar na minha vida, para que eu possa ser usado de forma tremenda, para que eu possa usufruir desse novo ano que se inicia, e que seja um ano de muitas perspectivas, mas que seja um ano de muitas vitórias para a glória do Senhor Jesus. Mas eu entendo também que muitas vezes nós entramos no ano novo com alguns bloqueios, e esses bloqueios que eles já existem na minha vida, faz com que eu não consiga dar um passo à frente. Eu não consigo de forma nenhuma fazer aquilo que o João falou, vir à escola, escolher um tema maravilhoso, ou fazer um curso dentro nossos diversos cursos que temos para crescer a minha esposa, os meus filhos. A gente tem bloqueio, esses bloqueios normalmente são bloqueios que foram do passado. E algumas pessoas dizem, sabe o que é, pastor? Todo começo de ano é assim mesmo. Sabe, eu tento, mas parece que não dá certo. Eu já entrei 2 vezes para ler a Bíblia, e quando chega lá no mês de abril, eu já não estou lendo mais. Eu tento, mas não consigo, Outros colocam a culpa na mulher, e colocar a culpa na mulher é a melhor coisa do mundo, porque Adão colocou, eu coloco também. Então, já que Adão colocou, eu vou colocar também. Não foi assim? A mulher que o Senhor me deu a fruta, eu comi. Então a gente gosta de colocar a culpa na mulher, a gente gosta de colocar a culpa nos filhos, não é assim? A gente fala, não, eu não faço porque eu tenho que, meus filhos me tomam muito tempo, E outra coisa, na minha família nunca ninguém cresceu, então não vai ser eu que vou crescer. São o que? São pontos negativos, e são o que? Bloqueios que muitas vezes nós temos, e nós todo ano fazemos a mesma coisa, ou seja, não fazemos nada, E outras pessoas dizem, não, eu comecei bem, mas depois o pastor Eli olhou com cara feia para mim, aí eu desisti. Ele fez cara feia para mim, eu falei, pastor, ele não gosta de mim, então eu não quero nem saber, eu não vou mais.
Eu não apareço mais na escola bíblica. Eu não vou mais no culto de quarta. Eu domingo, eu não quero nem... Eu vou de vez em quando. Porque o pastor Eli fez cara feia para mim. E eu não posso acreditar que o pastor Eli fez cara feia para mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E outras pessoas são aquelas pessoas que não querem se arriscar. Não. Elas querem ficar num patamar, mas para arriscar nunca. Dar um passo à frente não é perigoso. Pode ser que eu... Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus, quando veio para cá, ele veio sabendo por que ele veio. E vou dizer mais a você, e já que falei isso aqui de 1 milhão de vezes. Jesus era um homem como qualquer homem que aqui está. Jesus foi provado lá no deserto, depois de 40 dias, e o diabo oferece para ele tudo de bom. Tudo de bom. Ele não. Jesus permeou esta terra, entendendo que ele precisava de todas as formas ir para frente. Ele não podia parar. A responsabilidade dele era salvar a humanidade. Aí você diz, mas eu não sou o Jesus. Você não é Jesus, mas você tem o mandamento de Jesus, fazer discípulo. Você precisa falar de Jesus. Você precisa externar a alegria que o Milton falou aqui hoje, que ele e a família dele tiveram ontem, ao saber que alguém da família está sendo tocado pelo Espírito de Deus. E eu não posso ter medo de arriscar. Não importa se meu parente, ele é da religião A, B, não importa se ele faz cara feia, não importa se ele não gosta de evangélico, mas eu vou falar, eu vou arriscar, porque eu preciso este ano ganhar pelo menos uma alma para Jesus. E o ano se inicia, e nós precisamos entender que este texto que nós lemos é Moisés falando com o povo sobre algo que aconteceu no passado. Ele está usando aqui aquela passagem lá de Números, que os espias foram sondar a terra. Foram 12 espias, mas dos 12, 10 falharam. 10 de verdade fizeram o quê? Uma avaliação superficial da situação. Eles só viram que gigantes. Eles só viram as coisas ruins, mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb viu além do gigante. Tinha gigante? Tinha. Mas Josué e Caleb viu coisas maravilhosas. E quando os 10 deram os relatos, olha, então, sabe o que é? Não vai dar para nós. Josué e Caleb falaram, não vai dar. Por quê? Porque na verdade os 10 fizeram o quê? Uma avaliação superficial da terra. Sim. Tá. Outra coisa, quando eles saem para sondar a terra, eles ouvem a palavra de Moisés. Moisés foi o grande líder que Deus levantou. Moisés não era qualquer um não, Moisés era o cara. Moisés era o homem que Deus levantou, que colocou dentro do palácio de Faraó, um homem que falava vários idiomas, um homem que viveu dentro do palácio e depois foi viver no deserto. Um homem que Deus falava cara a cara com ele, mas o povo não ouviu. Os 10 que foram não deram ouvido a Moisés. Ou seja, muitas vezes nós fracassamos porque nós ouvimos pouco. O bispo primaz Manuel, ele fala o seguinte, que a melhor coisa é ouvir. Ouve bastante e fale pouco. Nós não queremos ouvir. Mas o texto de Provérbios fala assim, os planos fracassam por falta de conselho. Às vezes nós não queremos ouvir pai, nós não queremos ouvir o pastor, nós não queremos ouvir os nossos líderes, nós não queremos ouvir as pessoas mais experientes que já passaram por situações que eu estou passando, né? Nós não queremos conselho de absolutamente ninguém, porque hoje o que está na moda é, quem manda na minha vida sou eu. Você não tem nada com isso. Então, as pessoas, elas falham e não chegam a lugar nenhum, e entra ano e sai ano, e é a mesma coisa. Mas Moisés vai nos dar alguns conselhos. Mas antes de Moisés dar os conselhos, um outro grande problema é que, quando eles vieram trazer o relatório para Moisés, e Moisés escutou os 10 falando que não era para tomar a terra, porque tinha gigante,
Levanta Caleb. Caleb, irmãos, ele era assim, era meio italianão. Sabe aqueles italianão assim que, quando abre a boca, só Deus para ter misericórdia? Ele não dava moleza, ele falava mesmo. Como nós estamos no Brasil, era aqueles nordestinos arretados. Esta era o perfil de Caleb. E Caleb pula na frente e fala assim, espera um pouquinho, pode parar com isso aí. Isso não é verdade. Tinha gigante? Tinha sim, mas tem uma coisa, tá? Aí aqueles 10 espanaram. Os 10, não, vocês estão loucos. É 10 contra 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios 24:10 fala assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você espanar, né, no dia da sua adversidade, pode ter certeza de uma coisa, você será extremamente limitado. Moisés não deu atenção para os 10, e deu atenção para os 2. E aqui, no livro de Deuteronômio, eles já possuíram a terra, e Moisés está fazendo o povo lembrar do que aconteceu lá atrás, nessa noite. Eu venho aqui como homem de Deus, para dar os mesmos conselhos que Moisés deu ao seu povo, dentro da terra. Eles iam começar agora a povoar a terra, eles iam começar a construir as suas casas dentro daquela terra. Era uma nova etapa na vida daquele povo que havia saído lá do Egito. Não, pastor, não é não, só 2, escuta só. Daquele povo que saiu do Egito, que dizem que entre mulher e a mistura de gente, quase 1 milhão de pessoas, 2 entraram na terra prometida. Quantos? 2. 2. Porque o restante que entrou com Josué eram filhos dos que morreram no deserto. E a maioria morreu porque nós lemos aqui hoje, tá? Porém vós não quiseste subir, mas foste rebelde. Aquele quase 1 milhão de pessoas não entrou na terra prometida porque foi rebelde. Não deu ouvido a Moisés, não deu ouvido aos conselheiros, não deu ouvido àquele grupo que Moisés levantou para aconselhar o povo. Não estou nem aí. 2 entraram. Irmão, é muito pouco. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quando a soar da trombeta, nós possamos subir para a glória de Deus o Pai. Agora vamos lá. O que Moisés vai nos ensinar? Primeira coisa, para você ter um ano abençoado 2003, para você de verdade atravessar este ano cheio de vitória, primeira coisa, organize a sua agenda. Preste atenção nisso. Organize a sua agenda. Versículo 9 fala assim, nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. Então, ele sabia que ele sozinho não podia fazer nada. Tinha o tempo para se fazer as coisas. Quando eu digo organize a sua agenda, é o seguinte, devocional, família, ministério, trabalho, descanso e lazer. Organize. Tem muita gente que se preocupa com o lazer, tem muita gente que se preocupa com o trabalho, mas esquece o seu devocional diário, a sua leitura de Bíblia diária, a sua esposa, seus filhos e mais do que isso, o seu ministério. Todos nós temos um ministério. Não pense você, porque você não é pastor, não é evangelista, não é diácono, não é presbítero, você não é missionária. Você tem um ministério. Esse negócio foi o homem que inventou. Esse negócio de título, foi homem que inventou. Agora veja só. Eu tenho uma chamada, você tem uma chamada, mas eu preciso organizar isso na minha agenda. O equilíbrio gera o quê? Ele gera força. Gera o que? Sabedoria. Quando eu pontuo direitinho, olha, primeira coisa, o meu devocional. Eu estou envolvido na leitura da Bíblia, vou ler a Bíblia, vou fazer meu devocional, ou sozinho ou com a minha família. Eu vou me preocupar com a minha esposa, com os meus filhos, com o bem-estar dele, mas eu não posso esquecer de que eu tenho um ministério na minha vida. Eu não posso esquecer de que eu tenho uma escola bíblica domingo pela manhã. Eu não posso esquecer que eu tenho um culto de ensino nas quartas. Eu não posso me esquecer que eu tenho um ensaio. Não posso me esquecer que eu tenho um culto domingo à noite. Irmão, nesse dia, que é o dia do Senhor, nada pode tomar o nosso tempo. Por quê? Tem que estar na minha agenda. E quando Moisés fala isto, Moisés está preocupado o quê?
todo o povo. Versículo 18. Assim naquele tempo, ou seja, no tempo que está na agenda, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Ou seja, tinha o tempo para cada coisa. Em nome de Jesus. Você quer ter um ano abençoado? Você quer ter um ano próspero? Você quer ter um ano diferenciado? Organize a sua agenda. Mas não se esqueça que Deus te chamou. E você tem uma chamada. Você é obreiro do Senhor Jesus. O Senhor quer que você faça o que os anjos queriam fazer. O Senhor quer que você se envolva na obra dEle. E de verdade, este ano, ao final de 2023, você diga: olha, eu ganhei uma. Eu levei uma para o batismo. Eu discipulei uma pessoa, irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. E que você se organize de forma maravilhosa. Mas Moisés, durante todo o período que ele teve com o povo, ele disse, versículo 19... Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos? Quando fomos para a região montanhosa dos amorreus, finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. O que ele está falando aqui? Ele está falando, e é uma coisa interessante, na minha versão fala assim: grande e terrível deserto. Nós, muitas vezes abrimos os olhos, estamos dentro de um deserto. E deserto não é simplesmente, biblicamente falando, espiritualmente falando, deserto não é simplesmente uma planície cheia de areia e com sol de 50 graus. Não, às vezes nós passamos por deserto, mas veja só. Ele fala que por eles obedecer a ordem do Senhor, eles atravessaram o terrível deserto. O que fala? Fala de fé. Fala de fé. Para atravessar os desertos da vida, para atravessar os desertos que vão aparecer, você precisa agir com fé. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora deixa eu te dar um conselho aqui e uma palavra. Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. O seu passado para Deus não interessa. Deus está interessado no seu futuro, mas para que isto possa acontecer, eu preciso exercitar a minha fé. Mas pastor, é tão difícil. É lógico que é difícil, é muito difícil, mas tem uma coisa, eu disse no começo do culto, Jesus disse: eu venci, vocês vão vencer também. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu preciso ter esse entendimento. Eu ministrei aqui quinta-feira no trabalho das irmãs. Eu disse para as irmãs: uma das maiores preocupações minha como pastor é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se esquecendo das promessas de Deus. O pastor Fábio junto com o Milton estão orando, e as orações deles entendendo que eles precisam vivenciar as promessas. Vamos orar as promessas de Deus. Irmão, faça isto, ore as promessas de Deus. São milhares e milhares de promessas, mas eu preciso exercitar a minha fé e dizer: Senhor, independente do deserto, independente do dia difícil, independente de tudo, eu sei que eu vou passar por cima e vou ser vencedor no nome de Jesus. A fé é uma espada. A fé é uma espada cortante através, sabe do quê? Do medo. Ela é de verdade uma espada cortante, a fé, que ela vence o medo. Porque quando você começa a olhar a história de cada personagem bíblico, os grandes homens e mulheres de Deus, nenhum deles passou numa floresta cheia de água, de frutinha para comer. Foi deserto, mas agiram com fé. Então o primeiro conselho de Moisés: fé. Depois, que mais? Que mais que eu posso fazer? Eu posso também enxergar as grandes oportunidades que Deus nos dá. Alguém no final de novembro me procurou e dizendo: pastor, eu estou muito triste, porque parece que Deus, Ele se esqueceu de mim, e eu não vejo nenhuma oportunidade. E eu fiz a segunda pergunta: você está falando da vida espiritual? Vida espiritual, pastor, olha, estou arrasado. Eu disse para ele: meu filho, a oportunidade está à sua frente, diante do seu nariz.
Se você não enxergou ainda, é porque você não quis. Moisés fala assim no versículo 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe a possuí-la, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Está aqui. Toma posse. Toma posse. Você precisa tomar posse. Os 10 espias, não, vamos que não dá. 2 falou, vai dar. E deu. As oportunidades de Deus estão à nossa frente. Agora, pela fé, eu preciso enxergar e entender quais são, não é mesmo? As oportunidades que Deus está nos dando. E as oportunidades é na vida espiritual, é na vida material. Eu preciso ter discernimento de Deus para entender o que Ele está colocando à minha frente. Agora, se você não busca, se você não ora, se você não jejua, se você não tem uma vida com Deus, cuidado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo está falando aqui no século, talvez, 50 e alguma coisa, e ele está falando que os dias eram maus, mas espera um pouquinho, hoje está pior do que na época de Paulo. Então, ele fala, vocês precisam aproveitar ao máximo a oportunidade, irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Lembra daquela passagem? Quando o profeta falou, moço, vai lá e vê se a chuva começou. Não vejo nada, não estou vendo nada não. Não vi nada, volta lá. Volta lá. Porque Eliseu, ele estava sem fé. Mas daqui a pouco ele falou, vejo como a mão de um homem. Então vamos correr porque vai chover. Quando aquele homem, o grande general do exército sírio, procura o profeta para ser curado, o profeta falou, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Eu vou nada. Lá na Síria tem rio muito mais limpo que esse. Aí os seus conselheiros falaram, mas Naamã, espera um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, o cara não falou para você fazer isso, faz isso. Como se viemos até aqui, faz isto. Por quê? Naamã não conhecia Deus. Naamã achou que chegava lá porque ele era general, tinha um monte de estrelas aqui no peito. O profeta falou, opa, seu general, então aí o que o senhor precisa? Eu estou com lepra. Então, espera um pouquinho. Ô Deus, cura esse general porque é gente boa. Não. Tudo no mundo espiritual é pela fé. Tudo no mundo espiritual é você ter entendimento das oportunidades que Deus está abrindo para você. As oportunidades estão aí. Você, pelos olhos da fé, quando você tem uma vida com Deus, você vai enxergá-la no nome de Jesus. Então vamos lá. Quando os grandes homens de Faraó falaram de Moisés, e que Moisés estava fazendo um movimento, né? O Faraó falou assim, fica tranquilo, gente, isso é só barulho. Isso é barulho. Isso não vai acontecer nada, tá? Não é nada demais. É? Olha o que aconteceu. Simplesmente Deus mandou 10 pragas para lá. O filho primogênito daqueles que não tinham o sinal do sangue morreu. Aí Faraó viu de verdade. E pior para Faraó, esse Faraó não morreu no mar. Faraó, ele viu o seu exército entrando no mar atrás do povo e o mar se fechando. Primeiro ele viu o mar se abrindo. Quando Deus abriu o mar, e não pensa, irmãos, que foi assim, o mar abre, e o mar abriu. Não, a Bíblia diz que foi a madrugada inteira. Madrugada inteira o mar se abrindo, olha o tamanho do trem. E Faraó do outro lado lá, não se aproximava porque tinha lá uma roda de fogo. O anjo do Senhor estava lá, você não vai chegar perto não. Quando abriu, o povo entrou. Quando o povo já estava bem lá na frente, Deus tirou o fogo da frente do Faraó com o seu exército. E ele falou, agora vai lá e mata esse povo tudo dentro. E eles entraram mesmo. Aí ele viu o que ele nunca imaginou que ele ia ver. O povo saindo do outro lado e o exército dele sucumbindo. Por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa a você aqui nessa noite. Não perca a oportunidade de Deus em 2023 para a tua vida.
Deus está abrindo o mar para você. Deus está mandando codornizes. Deus está mandando água no teu deserto. Agora você precisa crer nisto. É a grande oportunidade de Deus para você. Entenda que 2023 não será como o ano passado. Será um ano de bênção, de crescimento para tu, para tua família, para a nossa igreja. Será um ano diferenciado, mas eu preciso que você tenha esse entendimento e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero. Deus vai te usar de forma tremenda. Por que muitas vezes nós perdemos a oportunidade? Cegueira espiritual. O que causa cegueira espiritual? Falta de entendimento da palavra e falta de intimidade com Deus. O que mais faz com que nós perdemos a oportunidade? Orgulho, vaidade. Orgulho e vaidade é coisa terrível. Medo, acomodação, traição. Tudo isso faz nós perdermos a oportunidade. Mas quando você tem esse entendimento de que a cegueira espiritual não existe na tua vida, porque você tem contato com Deus, você fala com Deus, quando você não é orgulhoso, você não é vaidoso, irmão, a vaidade e o orgulho tem tirado muita gente de lugares altos, porque Deus, Ele faz assim, ó, não faz nem assim. Deus olhou, o vaidoso e o orgulhoso cai por terra, não vai subsistir. Que Deus nessa noite tenha misericórdia de nós. Agora, Moisés, ele vai repetir tudo o que aconteceu lá no livro de Números, preocupado que aquele povo não cometesse os mesmos erros do passado. Por quê? Aquele povo que estava ali com ele, tá, ainda não tinha, ou seja, era o povo de verdade que iria usufruir da terra prometida. Ele tinha preocupação que o povo fosse murmurar, como murmurou. Ele tinha preocupação de que eles iniciassem um novo ciclo cheio de murmuração. Irmão, murmuração não é coisa de Deus. Deus não se agrada. Olha só, a Bíblia diz que quando nós confessamos, deixamos, alcançamos a misericórdia do Senhor. Se você é murmurador, se você é uma murmuradora, em nome de Jesus, pare com isso. Por fim, ele fala: vocês precisam olhar para frente. Não se espanteis e não temais. 1:29. Não é para ter medo. Não é para se espantar. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. É uma frase que está no livro do Rick Warren. A tua postura, as suas decisões no presente é que vão definir o seu futuro. Não deixe que a tirania do passado roube a alegria de 2023 para você. 2023 promete, mas existe algumas observações que Moisés fala aqui, que eu preciso observar: obedecer, vivenciar de verdade a palavra e me disponibilizar para a obra que Deus me chamou, que é o que? Fazer discípulo. Não confie na sua própria capacidade, não. A minha capacidade vem de Deus. No versículo 30 ele fala assim: pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, e Ele vai combater por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês ouviram fazer em nosso favor no Egito. Não dependa das suas forças, do teu conhecimento, do teu diploma. Não. Não. Dependa de que Deus vai à sua frente, tá? É isto. Quando nós temos esse entendimento, pode ter certeza, nós vamos chegar lá. Agora, o que eu preciso, pastor? Eu e você precisamos valorizar quem batalha ao nosso lado com fidelidade. Eu dizia hoje pela manhã para a liderança aqui da sede: pastor Ismael não faz nada sozinho, pastor Elaine não faz nada sozinha. Eu dependo da igreja do Senhor Jesus. Olha só o que ele fala: nenhum dos homens, no versículo 35, nenhum dos homens dessa geração maligna verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós. Moisés falando: também tu lá não vai entrar,
Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará, esforça-o, porque ele o fará herdar a Israel. Deus é muito claro no que ele fala. Camarada, geração maligna, não participe dela, irmão. Irmã, não participe, moço, não participe dela. Seja um homem, uma mulher, que aceite o desafio de começar observando esses conselhos de Moisés para as nossas vidas, né? Pense e haja de forma positiva, em nome de Jesus, né? O que eu posso aprender este ano? De novo, eu preciso crescer. Escola Bíblica Dominical, os cultos de ensino. Participe de um pequeno grupo. Quem que eu posso ajudar? Eu tenho certeza que Deus mudará a tua vida, não porque você queira, mas é porque você deseja. Não é só o querer, é desejar de todo o coração. Eu quero, mas eu tenho, não, eu desejo. Deus fará cumprir aquilo que o seu coração deseja. Por quê? Porque Paulo falou que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Esquece o teu passado. Pastor, o ano passado só pisei na bola, o ano passado eu não fiz nada, o ano passado eu entreguei trabalho, o ano passado eu não corri junto, o ano passado eu participava, de repente larguei tudo, e nem dei satisfação, nem para o Senhor, nem para ninguém. Mude! Isaías 1,19, Deus usando o profeta, fala e eu fecho. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Assim, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 4, Isaías 1,19. Hoje, Deus te trouxe aqui para você saber que os segredos de Moisés para o povo eram simples. Organize a sua agenda. Haja com fé. Observe atentamente as oportunidades que Deus está te dando. Não cometa os mesmos erros do passado. Vamos olhar para frente. É para frente que se olha. E mais do que isso, valorize quem está ao seu lado batalhando. Valorize a sua esposa. Valorize seu marido. Valorize os seus filhos. Valorize os irmãos em Cristo que estão ao seu lado. Baixe a cabeça, vamos orar a Deus.